Existe uma criatura imaginária que vive na mente de quase todo religioso. Ela é desenhada com traços de amargura, pintada com as cores do desespero e definida por uma raiva constante contra os céus. Essa criatura é o ateu, não o ateu de carne e osso, que paga suas contas, ama sua família e vive sua vida, mas o ateu teológico, uma caricatura distorcida criada pelos púlpitos para servir de espantalho. Para o crente, o ateu não é apenas alguém que não acredita, é alguém que rejeita a luz porque ama a escuridão, alguém que sabe no fundo que Deus existe, mas escolhe viver em negação para poder pecar livremente. Essa imagem é conveniente. Ela protege o fiel da necessidade de confrontar os argumentos reais da descrença, mas ela é, em si mesma, uma mentira completa. Hoje vamos desmontar, peça por peça, os mitos que sustentam essa caricatura. Vamos expor as mentiras reconfortantes que a religião conta sobre aqueles que ousam viver sem ela. E vamos mostrar que a realidade do ateísmo é muito mais simples, muito mais honesta e infinitamente menos sinistra do que qualquer sermão de domingo jamais admitiu. Se você está pronto para limpar o terreno das falácias e olhar para a descrença não como um defeito moral, mas como uma conclusão intelectual, este é o momento. O primeiro e mais ridículo mito que precisamos incinerar é a ideia de que o ateu odeia Deus. Você já ouviu isso? O crente olha para o cético e diz, com um ar de psicanalista amador: você não é ateu de verdade, você só está com raiva de Deus. Vamos aplicar um pouco de lógica básica aqui. É impossível odiar algo que você não acredita que exista. Você odeia o Voldemort. Você tem raiva do esqueleto do He-Man. Você nutre um ressentimento profundo contra o Papai Noel porque ele não trouxe o presente certo em 1995? Não. Você pode achar os personagens mal escritos, pode criticar a história, pode até detestar o fandom, mas você não pode ter uma emoção pessoal, relacional, contra uma ficção literária. Quando um ateu critica a religião, ou aponta as atrocidades cometidas em nome de Deus, ou zomba das contradições da Bíblia, ele não está expressando ódio pela divindade. Ele está expressando frustração com a crença na divindade e com as consequências reais dessa crença no mundo real. O ateu não está em guerra com Deus mais do que um biólogo está em guerra com a teoria da Terra plana. O conflito não é com o objeto da crença, mas com a própria crença e seus efeitos nocivos na sociedade. Dizer que um ateu odeia Deus é uma tentativa infantil de validar a existência de Deus através da emoção do oponente. É como se o crente pensasse: se ele sente algo, então o alvo do sentimento tem que ser real. Mas o alvo não é Deus. O alvo é a ideia de Deus. E ideias podem ser detestadas sem que sejam reais. O segundo mito, talvez o mais repetido e o mais intelectualmente preguiçoso, é a afirmação de que o ateísmo exige tanta fé quanto a religião. O argumento é que, como não podemos provar a inexistência de Deus com certeza absoluta, negar sua existência é um salto de fé, igual ao de aceitá-la. Isso revela uma ignorância profunda sobre o que é o ateísmo e sobre como funciona a lógica. O ateísmo não é a afirmação positiva de que nenhum Deus pode existir em nenhum lugar do universo. O ateísmo é a rejeição da afirmação teísta por falta de provas. É a posição padrão, é o não culpado em um tribunal, que não significa necessariamente inocente, mas sim, a promotoria falhou em apresentar um caso convincente. Eu não preciso de fé para não acreditar em fadas. Eu não preciso de fé para não acreditar em sereias. Eu simplesmente olho para a falta de evidência e continuo vivendo minha vida como se a caipora não existisse até que alguém me prove o contrário. Isso é economia cognitiva. Se tivéssemos que ter fé para rejeitar cada uma das infinitas coisas imaginárias que não existem,
nosso cérebro entraria em colapso. O ateísmo é a ausência de fé, da mesma forma que a saúde é a ausência de doença. Dizer que o ateísmo é um tipo de fé é como dizer que desligado é um canal de TV ou que careca é uma cor de cabelo. É um jogo de palavras desonesto para tentar rebaixar a razão ao nível do dogma. O terceiro mito é o ataque à moralidade. Se você não acredita em Deus, o que te impede de matar, roubar e destruir? Essa pergunta é talvez a autoincriminação mais assustadora que uma pessoa religiosa pode fazer. Ela está admitindo implicitamente que a única coisa que a impede de ser um monstro é uma coleira divina. Ela está dizendo: eu gostaria muito de matar e roubar, mas tenho medo do inferno, então não faço. Isso não é moralidade, é contenção de danos. É o comportamento de um sociopata sob vigilância. O ateu não precisa de um livro antigo ou de uma ameaça de tortura eterna para entender que matar é errado. A moralidade humana é anterior à religião. Ela é evolutiva. Somos animais sociais. Sobrevivemos porque aprendemos a cooperar, a sentir empatia, a proteger o grupo. A dor do outro é real para nós, não porque Deus disse, mas porque temos neurônios espelho. O ateu não mata porque ele não quer matar. Ele não rouba porque ele entende que viver em uma sociedade onde a propriedade é respeitada é melhor para todos, inclusive para ele. A ética secular é baseada na realidade do sofrimento e do bem-estar, não na obediência a uma autoridade arbitrária. Na verdade, a história mostra que é a crença em Deus que muitas vezes suspende a moralidade natural. Um ateu raramente tem um motivo para voar com um avião contra um prédio. Ele valoriza esta vida porque é a única que existe. É preciso a religião para convencer uma pessoa boa a fazer algo tão maligno, prometendo-lhe recompensas na próxima vida. O mito de que sem Deus tudo é permitido é falso. A verdade é que com Deus qualquer coisa pode ser justificada. Cruzadas, inquisições, genocídios bíblicos, desde que seja a vontade divina. A moralidade ateísta é mais sólida porque não depende de interpretações de textos sagrados que podem mudar a qualquer momento. Ela depende da realidade tangível do impacto das nossas ações nas pessoas ao nosso redor. O quarto mito é o da vida vazia e sem sentido. O crente olha para o ateu e projeta sua própria carência. Como você pode viver sem propósito, sem saber que alguém te ama lá em cima? Deve ser tão triste. Essa é a arrogância da dependência. É como alguém viciado em heroína, olhando para alguém sóbrio e perguntando: mas como você consegue ser feliz sem a agulha? O crente foi condicionado a achar que o único sentido possível é o sentido imposto de fora, o propósito divinamente decretado. Ele não consegue imaginar a liberdade de criar o próprio sentido. A vida do ateu não é vazia. Ela é preenchida por coisas reais, amor real por pessoas reais, paixão por descobrir como o universo realmente funciona através da ciência e não da mitologia. Engajamento político e social para melhorar o mundo agora, não esperando por um paraíso futuro. A finitude da vida, o fato de que vamos morrer e não haverá nada depois, não tira o sentido da vida. Ela dá sentido, ela torna cada momento precioso. Se você tivesse férias eternas, nenhum dia de férias seria especial. Mas porque as férias acabam, você aproveita cada segundo. O ateu sabe que este é o único show em cartaz. Ele não está na sala de espera da eternidade, ele está no palco principal. A tristeza que os religiosos projetam no ateísmo é, na verdade, o luto pela perda da ilusão. Sim, é reconfortante pensar que nunca morreremos, que veremos a vovó de novo, que há justiça cósmica. Perder isso pode ser triste no início, como descobrir que Papai Noel não existe. Mas amadurecer envolve trocar o conforto da fantasia pela dignidade da realidade.
O adulto não chora porque não ganha presentes do Polo Norte. Ele encontra alegria em dar presentes aos outros. O ateu não chora pela falta do céu. Ele trabalha para fazer da terra um lugar menos infernal. O quinto mito, frequentemente usado como uma cartada final em debates, é o da conversão no leito de morte. A ideia de que não existem ateus em trincheiras ou que, na hora do aperto, todo mundo reza. Isso é factualmente falso e psicologicamente manipulador. Existem muitos ateus em trincheiras. Existem muitos ateus que morrem com serenidade, aceitando o fim natural da biologia, gratos pela vida que tiveram sem clamar por amigos imaginários. E mesmo que fosse verdade que o medo extremo faz as pessoas regredirem às superstições infantis, isso não provaria a existência de Deus. Provaria apenas que o medo quebra a racionalidade. Se eu apontar uma arma para a sua cabeça e você começar a implorar pela sua vida a qualquer coisa que possa ouvir, isso não valida a teologia. Valida o pânico. Usar o momento de maior vulnerabilidade humana, a morte, como argumento para a validade da fé é um ato de urubu. É a religião admitindo que seu melhor argumento não é a razão, mas o terror. O fato de que o cérebro humano, sob estresse extremo, busca padrões e proteção onde não existem, é uma falha evolutiva, não uma prova espiritual. A dignidade do ateísmo está em manter a clareza mesmo diante do fim, em não ceder ao conforto falso do medo. E ainda temos o mito de que o ateísmo é uma fase, uma rebeldia adolescente. O religioso gosta de pensar que o ateu é apenas alguém que está bravinho com a igreja ou que quer pecar um pouco antes de voltar para o redil. Isso infantiliza a posição cética. Para a grande maioria dos ateus, a descrença é o resultado de anos de estudo, de reflexão, de leitura da Bíblia, muitas vezes mais do que os próprios crentes, de análise de argumentos e de uma busca honesta pela verdade. Não é um capricho emocional, é uma conquista intelectual. Tratar o ateísmo como uma fase é uma forma de defesa do crente para não ter que lidar com os argumentos do ateu. Se eu disser que você é apenas um rebelde, não preciso ouvir suas críticas sobre a falta de evidências ou sobre a imoralidade bíblica. Eu posso dispensá-lo como imaturo. Mas a realidade é que a fase costuma ser a religião. A humanidade começou animista, politeísta, depois monoteísta, e agora, à medida que o conhecimento avança, está se movendo para o pós-teísmo. O ateísmo não é a rebeldia da juventude, é a maturidade da espécie. É o momento em que a criança percebe que os pais não são onipotentes e que ela precisa assumir a responsabilidade pela própria vida. A insistência nesses mitos por parte dos religiosos não é acidental. É um mecanismo de defesa. Eles precisam acreditar que o ateu é triste, imoral, raivoso e secretamente crente, porque a alternativa é aterrorizante. A alternativa é que é possível ser feliz, bom, pleno e racional sem Deus. E se isso for verdade, então Deus não é necessário. E se Deus não é necessário, então todo o investimento de vida, tempo, dinheiro e emoção que o crente fez pode ter sido em vão. A caricatura do ateu serve para manter o fiel dentro do cercado. Não vá lá fora, diz o padre. Lá fora só tem escuridão, imoralidade e desespero. Ao pintar o mundo secular como um deserto espiritual, a religião garante que as ovelhas tenham medo de pular a cerca. Mas aqueles que pularam sabem a verdade. O deserto é, na verdade, uma floresta vasta e cheia de vida, muito mais interessante do que o pasto aparado e cercado da dogmática. Quando o crente diz, você no fundo acredita, ele está violando a soberania da sua mente. É o cúmulo da arrogância dizer a outra pessoa o que ela pensa ou sente, contradizendo o que ela mesma relata. O ateu diz, eu não vejo evidências. O crente responde, você vê sim, só não quer admitir. Isso encerra qualquer possibilidade de diálogo honesto.
É uma forma de gaslighting teológico. Tentar convencer alguém de que ele não sabe o que está na própria cabeça é uma tática de manipulação, não de evangelização. O ateísmo é, no fim das contas, um ato de humildade suprema, o oposto do que dizem os religiosos. O crente afirma saber a origem do universo, o propósito da vida, o que acontece após a morte e a vontade do Criador de tudo. O ateu diz, não sei. E nesse não sei cabe todo o universo de descoberta. O ateu está disposto a viver com a incerteza, a mudar de ideia diante de novas evidências, a admitir que somos pequenos primatas em um planeta pálido e não o centro das atenções de um drama cósmico. Essa humildade diante da realidade é o que permite a ciência, o progresso e a verdadeira maravilha. O crente olha para um pôr do sol e vê um cartão postal de Deus. O ateu olha e vê a refração da luz na atmosfera, a rotação planetária, a fusão nuclear a 150 milhões de quilômetros de distância. A explicação real não diminui a beleza, ela a aprofunda. O mito do ateu cego para a beleza é apenas isso, um mito. A visão sem a lente do dogma é mais nítida, mais colorida e infinitamente mais fascinante. Agora que desmontamos os mitos sobre a personalidade e a moralidade do ateu, precisamos enfrentar o argumento histórico e político mais pesado, aquele que é lançado como uma granada em qualquer discussão sobre a validade do secularismo, o mito das atrocidades ateístas. Você conhece o roteiro? O religioso, sentindo-se encurralado pelos crimes da Inquisição ou das Cruzadas, rebate imediatamente. E Stalin, e Mao, e Pol Pot, e Hitler, esses eram regimes ateus que mataram milhões. O ateísmo é a causa dos maiores genocídios da história. Este argumento é uma obra-prima de distorção histórica e falácia lógica. Vamos começar por Hitler, o exemplo mais frequentemente citado e o mais factualmente errado. Adolf Hitler não era ateu. Em seu livro Mein Kampf, ele invoca o Criador repetidamente. Em seus discursos, ele declarava estar fazendo a obra do Senhor. O exército nazista usava cintos com a inscrição Gott mit uns, Deus está conosco. O nazismo não foi um movimento ateu. Foi um movimento que cooptou o cristianismo alemão, fundindo-o com o nacionalismo racial. O Vaticano assinou uma concordata com a Alemanha nazista. A vasta maioria da população alemã que executou o Holocausto era cristã, luterana ou católica. Dizer que o nazismo é culpa do ateísmo é uma mentira histórica deslavada, usada para lavar as mãos da longa tradição de antissemitismo cristão que preparou o terreno para o Holocausto. Mas Stalin e Mao, eles eram ateus, certo? Sim, eram. Mas aqui está a distinção crucial que a apologética religiosa tenta esconder. Eles não mataram em nome do ateísmo. Eles não mataram porque não existe Deus. Então, vamos matar. Eles mataram em nome do dogmatismo. O comunismo totalitário do século XX funcionava estruturalmente, exatamente como uma religião fundamentalista. Tinha um profeta infalível, Marx, escrituras sagradas, o capital, um clero interpretativo, o partido, hereges a serem expurgados, dissidentes, um paraíso prometido, a utopia comunista e um Messias a ser adorado, o líder supremo. Stalin não queria uma sociedade de livres pensadores céticos. Ele queria ser o novo Deus. Ele destruiu a Igreja Ortodoxa não porque valorizava a razão crítica, mas porque não queria concorrência. Ele queria o monopólio da adoração. As atrocidades desses regimes foram causadas pelo totalitarismo, pelo culto à personalidade e pela fé cega numa ideologia, características que são a marca registrada da religião, não do ceticismo. O ateísmo humanista, que valoriza o questionamento e a liberdade individual, é a antítese do stalinismo.
Culpar o ceticismo pelos crimes do dogmatismo político é um erro de categoria grosseiro. A história mostra que o perigo não é a falta de crença em deuses, mas a crença inquestionável em qualquer autoridade absoluta, seja ela divina ou estatal. Outro mito persistente é a confusão deliberada entre ateísmo e agnosticismo, usada para pintar o ateu como fechado ou dogmático. O religioso diz: como você pode ter certeza que Deus não existe? Isso é arrogância. O agnóstico pelo menos admite que não sabe. Aqui, a religião joga com a ignorância semântica. Ateísmo e agnosticismo não são excludentes. Eles respondem a perguntas diferentes. O ateísmo responde à pergunta: você acredita? O agnosticismo responde à pergunta: você sabe? A imensa maioria dos ateus são ateus agnósticos. Eles não afirmam ter certeza absoluta da inexistência de Deus, assim como não têm certeza da inexistência de fadas. Mas, na ausência de evidências, não acreditam. O religioso tenta empurrar o ateu para a posição de ateu gnóstico, aquele que afirma saber com certeza que não há Deus, porque essa posição é mais difícil de defender filosoficamente. Mas o ateu padrão não diz: eu provo que Deus não existe. Ele diz: você não provou que Deus existe e o ônus da prova é seu. Essa postura não é arrogante, é a postura científica padrão. Não acreditamos em novas partículas até que o colisor de hadrons as detecte. Não acreditamos em novos remédios até que os testes clínicos funcionem. O ateu aplica a Deus o mesmo critério que aplica a todo o resto da realidade. Arrogância é afirmar saber a vontade do Criador do universo, o que ele quer que você coma no café da manhã e com quem você deve dormir, baseando-se apenas em vozes na cabeça de homens da Idade do Bronze. Há também o mito de que o ateísmo é uma crença ocidental moderna, uma anomalia na história humana. Os religiosos gostam de dizer que o ser humano é intrinsecamente religioso e que todas as culturas adoraram deuses. Isso é falso. O ceticismo, a dúvida e o materialismo filosófico existem desde que o homem começou a pensar. Na Grécia Antiga, Demócrito e Epicuro já propunham um universo feito de átomos e vazio, sem necessidade de intervenção divina. Na Índia Antiga, a escola Charvaka pregava um materialismo radical e ateu séculos antes de Cristo. O ateísmo não é uma moda moderna, é uma corrente subterrânea de sanidade que sempre existiu, mas que foi historicamente silenciada pela espada e pela fogueira. A onipresença da religião na história não prova que ela é natural ou verdadeira, prova apenas que ela é eficiente em eliminar a concorrência. Se a religião fosse tão natural e óbvia, não precisaria de leis de blasfêmia, de inquisições e de doutrinação infantil massiva para se manter. A descrença é a posição que ressurge naturalmente sempre que a coerção diminui e a educação aumenta. Isso nos leva a um ponto fascinante sobre a geografia da crença. O mito diz que a religião é necessária para o bem-estar social. Mas os dados dizem o oposto. As sociedades mais seculares da Terra hoje, Escandinávia, Japão, Nova Zelândia, estão consistentemente no topo dos rankings de desenvolvimento humano, felicidade, paz, baixa criminalidade e igualdade social. Se o ateísmo levasse ao caos moral e ao desespero, a Suécia seria um inferno na Terra e a Somália, altamente religiosa, seria o paraíso. A realidade é o inverso. Onde a religião recua, a sociedade tende a melhorar. Quando as pessoas param de esperar por justiça divina, elas começam a construir justiça humana. Quando param de rezar por cura, investem em medicina. Quando param de basear suas leis em livros sagrados, criam constituições baseadas em direitos humanos. O sucesso das democracias seculares é a refutação empírica da necessidade de Deus para a civilização. O ateísmo correlaciona-se com a saúde social, não com a doença. E o que dizer do mito de que o ateu não tem espiritualidade?
ou capacidade de transcendência? O crente acha que, sem Deus, o mundo é apenas matéria morta e fria. Mas a ciência revela um universo vibrante, dinâmico e interconectado de uma maneira que nenhuma teologia sonhou. Saber que os átomos do meu corpo foram forjados no núcleo de estrelas que explodiram bilhões de anos atrás me dá uma sensação de conexão com o cosmos muito mais profunda e real do que a ideia de que fui moldado do barro. A espiritualidade ateísta é o sentimento de admiração diante da natureza, a luminosidade de que falava Carl Sagan. É chorar ouvindo uma sinfonia, perder o fôlego diante do Grand Canyon ou sentir o peso da história ao visitar ruínas antigas. A diferença é que o ateu não precisa sequestrar essas emoções e atribuí-las a um fantasma. Ele aceita a emoção como uma propriedade da consciência humana em contato com a beleza. Ele não precisa que a beleza tenha um criador para que ela seja bela. Um arco-íris não é menos bonito porque sabemos que é apenas refração da luz. Na verdade, entender a física o torna mais impressionante. Finalmente, precisamos derrubar o mito de que o ateísmo é uma escolha triste, de que, no fundo, o ateu gostaria de acreditar, mas não consegue. Claro, há um luto na perda da fé, como há luto em qualquer perda. Mas pergunte a um ex-crente se ele gostaria de voltar a acreditar. A resposta, quase invariavelmente, é não. Ninguém que saiu da caverna de Platão e viu o sol quer voltar para as sombras, mesmo que o sol machuque os olhos no início. A liberdade intelectual é viciante. A sensação de não ter que policiar os próprios pensamentos, de não ter medo de punição divina, de não ter que justificar o genocídio bíblico, de poder aceitar as pessoas como elas são sem o filtro do pecado. Essa liberdade é uma fonte de alegria profunda e duradoura. O ateu não é alguém a quem falta algo, é alguém que se livrou de um peso desnecessário. A tristeza que o religioso vê no ateu é uma projeção. O pássaro na gaiola acha que o pássaro voando está em perigo. O pássaro voando sabe que o da gaiola é que está preso. O ateísmo é, acima de tudo, um ato de coragem. É a coragem de dizer eu não sei quando não se sabe. É a coragem de enfrentar a morte sem a anestesia da vida eterna. É a coragem de assumir a responsabilidade total pelas próprias ações, sem poder culpar o diabo ou agradecer a Deus. E essa coragem é a base para uma maturidade real. Enquanto a humanidade continuar agarrada à barra da saia de um Pai Celestial imaginário, continuaremos sendo crianças, brigando no parquinho sobre qual amigo imaginário é mais forte. O mundo precisa de mais ateísmo. Não no sentido de converter todos à força, mas no sentido de trazer o pensamento cético, racional e baseado em evidências para o centro da nossa tomada de decisões. Precisamos de políticos que pensem em mudanças climáticas baseados na ciência, não no apocalipse. Precisamos de médicos que tratem doenças com medicina, não com exorcismo. Precisamos de juízes que apliquem a lei, não a Torá. O futuro da nossa espécie depende da nossa capacidade de distinguir a realidade da fantasia. Os problemas que enfrentamos, aquecimento global, pandemias, inteligência artificial, guerra nuclear, são problemas técnicos e éticos complexos que exigem soluções reais. Rezar não vai baixar a temperatura do oceano. Fé não vai impedir um vírus. A única coisa que pode nos salvar é a nossa própria inteligência desimpedida de dogmas. Então, da próxima vez que alguém lhe disser que o ateísmo é uma religião, que ateus não têm moral ou que odeiam Deus, lembre-se, eles não estão descrevendo você. Eles estão descrevendo o medo deles. Eles estão descrevendo a incapacidade deles de imaginar um mundo sem correntes. A verdade sobre o ateísmo é que ele não é o fim da linha, é o ponto de partida. É o solo firme onde podemos, finalmente, começar a construir algo real.
Sem deuses para nos salvar, somos forçados a salvar uns aos outros. Sem um céu para nos distrair, somos forçados a cuidar da terra. Sem um livro sagrado para nos dar todas as respostas, somos forçados a fazer as perguntas certas. E essa é a aventura humana mais nobre que existe. Se você está cansado das mentiras que contam sobre a sua descrença, se você sente o peso dos estigmas e quer afirmar a dignidade da sua razão, este é o seu momento. Inscreva-se no canal para fortalecer a comunidade daqueles que escolheram a realidade. Deixe o seu like para mostrar que a lógica não precisa se esconder nas sombras. Use os comentários para contar. Qual é o mito sobre ateísmo que você mais ouve e que mais te irrita? E, por favor, compartilhe este vídeo. Mande para aquele grupo da família, para aquele amigo que acha que você é infeliz. Mostre a eles que a vida sem Deus não é uma vida menor, é uma vida maior, porque é a única que é verdadeiramente sua.